podcast para nerds. Saudações equinas, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 122º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 122 eu trouxe aqui dois queridos convidados para falar sobre um dos desenhos que eu particularmente mais gosto na atualidade, apesar de a gente achar que isso me causa vergonha, mas não causa, que é para falar a respeito de My Little Pony, Amizade é Mágica. E para falar comigo sobre My Little Pony, Amizade é Mágica, eu trouxe aqui a minha Pinkie Pie de estimação, senhorita Ana Lúcia Letier, a Joaninha Trekker. Fala, meu amor. Olá, falaremos sobre os assuntos equinos, mas não falaremos sobre a eguinha Pocotó. Não, e nem sobre pôneis malditos. Ai, tentação. Pra tu ver, dona Ana, que a senhora não é só minha especialista de Doctor Who, também gosta de outras coisas, né? Sim. Se bem que há uma conexão aqui, eu vou ficar quieta, mas que a conexão, ela vai aparecer. Calma, ela vai chegar lá. Chegaremos lá. Calma, mulher, agora não. Calma. E além de Madame Dona Lúcia Luthier, eu também trouxe aqui outro adulto, gordo, desocupado para falar de maneira Pony, Ed Wazar! Fala, Ed! Olá, eu vim aqui e eu queria falar sobre pôneis malditos, mas não posso, né? Então vamos Você direto. Vai falar da origem dos pôneis malditos. Sim. Mas vamos lá. Voltaremos daqui a pouquinho para falar tudo o que você queria e o que você também não queria saber sobre My Little Pony, Amizade é Mágica, depois dos recadinhos. Recados. Muito bem, vamos aos recadinhos. O primeiro deles, eu acho que vocês já perceberam, tá faltando alguma coisa. Cadê o Paranerdia 121, letra B, que seria o final da quarta temporada de Doctor Who? Bom, o que acontece é o seguinte: infelizmente eu tive muito trabalho com esse episódio, tive problemas sérios com os áudios, consegui recuperar alguma coisa, mas não dá para lançar como Paranerd. Ao invés disso, eu resolvi fazer o seguinte: vou lançar uma atração nova aqui no Paranerdia chamada Nerd Maratonista, onde eu vou, de tempos em tempos, lançar episódios curtinhos com episódios de séries que eu tenha assistido ou séries que eu gosto. Então eu vou aproveitar esses episódios de Doctor Who que estão faltando para terminar a quarta temporada e lançar eles nesse formato de Nerd Maratonista. Ou seja, vocês ainda vão ter as informações dos convidados de mim sobre a quarta temporada de Doctor Who, mas num formato diferente, menorzinho e mais palatável, vamos assim dizer, né? Já vai ter já nesta semana, junto com este episódio de Paranerdia de My Little Pony. Outros recadinhos, não se esqueçam que nossos métodos de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, também Twitter @paranerdia, facebook.com/paranerdia e a página do youtube.com/paranerdia, onde tem nossos vídeos. Você já foi lá, já deu uma curtida, já se inscreveu no nosso canal? Faça isso, quanto mais inscritos, melhor vai ficar este canal para vocês mesmos. Outro recadinho, também quem quiser ajudar o Paranerd a se manter e ficar funcionando, além de manter todos os outros agregados daqui do conjunto, ajude a gente no apoia.se
apoia.se/Paranerdia. Qualquer contribuição a partir de R$1 já está valendo para vocês ajudarem a gente a se manter. E recados dados, fiquem agora com o episódio de My Little Pony, a amizade é mágica. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Of puppeteers, but I've been nagging fear. Someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling up. Estamos de volta. Então, ó, My Little Pony, a amizade é mágica. Desenho animado de muito boa qualidade, na minha singela e nada discreta opinião. Lançado em 10 de outubro de 2010 pela Hasbro. O que tem de importante a gente saber que a Hasbro é a produtora de My Little Pony, Ana? Bom, a Hasbro é provavelmente uma empresa muito inteligente que para poder reforçar os seus produtos, ela faz questão de produzir desenhos, porque coloca eles na boca da garotada. Toei mandou um abraço. A Toei também. Como não? A Toei e a Bandai, né, Ed? Eu acho até que a Hasbro aprendeu com eles, viu? É um palpite, mas... Uma curiosidade, que não tem nada a ver com My Little Pony, mas tem tudo a ver também ao mesmo tempo. A Hasbro pegou a ideia disso da Toei, quando ela foi no Japão comprar Transformers. Sim, foi lindo isso, cara. A Hasbro, caso o ouvinte não conheça, é aquela companhia de brinquedos que, entre outras coisas, tem Transformers, G.I. Joe e o Caramba 4, entendeu? Aí o que acontece? My Little Pony também é um brinquedo da Hasbro. E My Little Pony começou, para começo de conversa, como My Pretty Pony, em 1981. Uma série de brinquedos de pôneis gordinhos que, segundo conversas que a gente teve em off, pareciam batatas com cascos. Mas olha, elas eram batatinhas, mas eram... Eu não sentia um apelo. Eu tenho idade suficiente para ter visto propaganda desses pôneis na TV. Isso naquela época que televisão, sabe, não tinha muitos pudores de entupir a programação da tarde com brinquedo, propaganda de brinquedo. Era um atrás do outro, Falcon, mais Suzy, Meu Pequeno Pony, como era chamado, um atrás do outro, e você ficava ali, mãe, eu quero. Com certeza, o Meu Pequeno Pony foi o último brinquedo que eu pedi pra minha mãe. Aí, infelizmente, eu ouvi um não com muita explicação que eu tenho que te dizer, eu entrei na vida adulta. É duro quando você tem que ouvir as explicações e você sabe que a sua mãe tem razão. O coraçãozinho fica apertado, viu? Aí a parte triste é que você tá exatamente naquela fase em que você tá trabalhando, mas você não quer gastar dinheiro com isso, porque você tem que pagar outras coisas, tipo começar a sair, essas coisas, mas você ainda assim quer. Então você não consegue comprar, ainda mais que eu acho que naquela época era mais complicado você entrar e comprar um brinquedo pra você e você ter um desse no estante do seu quarto. Não, eu era criança mesmo. Mas você era menina, Ana. Imagina dois garotos com uma pôneizinha cor-de-rosa na estante, numa década de 80. Qual é? Na década de 80 vocês estariam comprando os G.I. Joes. Comandos em ação. Nossa, não, comandos em ação, né? Então, agora eu vou jogar na cara de vocês a minha juventude, porque nos anos 80 eu não comprava brinquedo, né? Porque eu não sabia ainda brincar com brinquedo. Eu nasci no meio dos anos 80, então, né? Mas se eu tivesse vivo lá, com certeza eu teria vários dos G.I. Joes, os comandos em ação, porque eu meio que peguei um do meu irmão e eu ainda tenho lá, tá guardado com os meus Playmobils na casa dos meus pais. Tu pegou Thundercats, He-Man, que era a mesma ideia. Eu peguei, mas eu não tinha esses brinquedos, porque eu era muito pequeno, então não era brinquedo pra mim. Eu tinha que ter uns brinquedos maiores porque eu quebrava. Eu lembro que eu quebrei. Meu irmão tinha um dos comandos em ação que era um meio marrom e tinha uma lancha.
E aí eu consegui quebrar, lógico, o dedão e o braço. Aí a gente abriu e colou os braços dele invertidos. Foi uma beleza. Colocou o Super Bonder. Então não daria pra eu ter comprado esses brinquedos. Mas My Little Pony, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que a minha irmã tinha. Só que a minha irmã tinha Meu Querido Pônei ou Pequeno Pônei. Eu não lembro como que era o nome. Essa era uma coisa engraçada dessa série de brinquedos aqui no Brasil. Ela começou como Pequeno Pônei, depois ela virou Meu Querido Pônei, para agora virar My Little Pony. Então ela teve 3 nomes diferentes aqui no Brasil. Cada nome, Meu Pequeno Pônei ou Meu Querido Pônei, eram versões diferentes da boneca, dos brinquedos. Por quê? Conforme eu quero explicar agora. A versão 2010 desse desenho é um remake. Eu, inclusive, falei a respeito disso num Paranerd há trocentos anos atrás, quando eu falei de remakes de desenhos antigos. As versões anteriores do My Little Pony foi o My Pretty Pony, como eu falei, de 81 a 83. Depois veio a primeira geração das bonecas My Little Pony, entre 83 e 95. Foi aquela primeira que teve um desenho que era uns pôneizinhos mais gordinhos, com mais cara de cavalo. Vocês lembram? Essa Cara, é muito bizarro. Tinha 2 crianças humanas, inclusive, que conviviam. A pegada era o mesmo estilo do Ursinhos Carinhosos. Era o mesmo estilo. Ursinhos Carinhosos, Popples também, né? Isso, era a mesmíssima pegada do Ursinhos Carinhosos. Os pôneis vinham pra terra, ajudavam os amiguinhos, ou os amiguinhos passavam lá na Poneilândia e brincavam com os pôneis. Era nessa versão de Viagem de Ácido da década de 80 e 90. Eu, nessa época, apesar de eu ainda estar curtindo desenhos animados, esses em particular eu não tinha acesso, porque eles geralmente passavam no horário da manhã, que era o horário que eu estava na escola. Então, só via as propagandas deles. Eu, sinceramente, não lembro porra nenhuma do desenho do My Little Pony, porque na época eu já estava lá para os meus entre 12 e 15 anos, eu já não gostava mais de desenho de neném. Que isso era um desenho de neném, gente. Era o que hoje a gente assistiria no Discovery Kids, tá? Não, eu ia dizer que é tipo a Patrulha Canina da época. Pior que é isso mesmo. Patrulha Canina, Shine e Shine, que acho que é isso, que são 2 genezinhas. Ou então eu já não sei mais. Hantaro, ou qualquer outra porcaria não, dessas. Hantaro nem vem. Hantaro é muito bom. Hantaro, ele tá numa classe separada. Por favor, meu Han-Han. Meu Han-Han, tá bom, chega. Aí o que acontece? Depois dessa primeira série, dessa primeira geração de bonecas que teve desenho entre 83 e 95, veio uma segunda geração chamada My Little Pony Friendship Gardens. Foi nessa geração que apareceram os unicórnios e os pégasos. Depois veio uma terceira geração de bonecas chamada My Little Pony Ponyville, entre 2003 e 2009, que nessas bonecas já estavam tendo a carinha que tem as bonecas de hoje em dia, as bonecas da 4ª geração, que é agora atual, o My Little Pony Friendships Magic, de 2010 até o presente momento. Então, a atual versão das pôneis é a 4ª geração de bonecas e a 2ª geração de desenhos animados. Ana, conte-nos uma curiosidade de My Little Pony aqui no Brasil. Eu sonhava com os pôneis e não consegui ter o meu pônei. Eu só quero deixar bem claro que o dia que eu comecei a trabalhar, provavelmente pela década de 97, 99, eu consegui o meu primeiro pônei. E ela parece um pouco com o Applejack. Que bom, né? E é assim que a gente começa a entender a zoofilia de algumas pessoas. Nossa. Nossa, não. Que não é o caso da... Não é o caso da Ana. Eu tô falando de outros seres bizarros que povoam a internet. Bom, mas vamos falar do desenho propriamente dito, que conforme a gente tinha falado, foi lançado em 10 de outubro de 2010. E, Ed Wazar, o senhor nos brindaria, por favor, com uma simples sinopse de como é este desenho? São os Power Rangers... Não, pera. São pequenos pôneis liderados pela Mabel... que se aventura em altas confusões. Olha que lindo.
Foi bem Globo isso daí, né? Agora, a Mabel, tu tá de zoeira, né, Não, seu cretino? assim, se eles pegam a dubladora da Mabel pra colocar na personagem principal, então não tem como dar errado. Porque a Mabel é a Mabel. Então é simples. O coisinha mais fofa da minha vida foi o contrário, tá? Porque a Twilight veio primeiro, tá bom? É que a Mabel é muito melhor. Mas então tá, vamos lá pra sinopse bonitinha, né? Sinopse bonitinha são 6 pôneizinhos, ou pôneis, ou meu querido pônei, ou como queira chamar. E aí, na verdade são 5. A sexta, que é a Twilight Sparkle, elas se juntam em Ponyville e ficam viajando por Equestria, que é o mundo delas, né? Defendendo o reino, aprendendo lições, dando liçõezinhas de moral e fazendo as crianças quererem ter mais pôneis e os pais gastarem mais dinheiro. Essa é a sinopse verdadeira, né? Sim, é tipo aquele... o True Trailer, não, Real Trailer. Eu não lembro o nome que é exatamente, mas tem aquele canal que, tipo, mostra como se o trailer fosse de verdade, falando a verdade do filme. Trailers sinceros, né? Trailer sincero. Honest Trailers. Honest Trailers, exatamente, isso aí. Ana Lúcia Letier, por favor, nos diga quais são os tipos de pônei que existe em Ponyville? Ponyville é uma das cidades que existem no mundo chamado Equestria. O mundo de Equestria é composto basicamente de 3 tipos de pôneis principais. Temos os pôneis terrestres, que seriam os pôneis comuns, cavalinhos, bonitinhos, que não aparentam ter grandes habilidades, mas eles geralmente são bem fortes, então eles têm bastante habilidades físicas, né? Nós temos os Pegasus, que são pôneis com asinhas. Eles, obviamente, voam e usam a habilidade de voo deles para controle do tempo. Eles que fazem as nuvens virem, as nuvens irem, trazem o inverno, trazem o verão, afastam a chuva ou trazem a chuva. Eles são bastante ocupados, os pôneis Pegasus. Nós temos na sequência os unicórnios, que são pôneis com um chifre na testa, cuja principal habilidade deles é a afinidade com a magia. Eles conseguem usar a magia de diversas formas e usam elas nos seus dias. Entenda, na maioria absoluta, 99,9% dos unicórnios entenda magia como telecinese, e só. Sim, para a grande maioria dos pôneis é isso mesmo, eles conseguem levitar coisas, levitar a si mesmos, mas não deixa de ser uma habilidade útil, ainda que fosse restrita apenas a isso. Nós temos um tipo de pônei bem especial, na verdade, até onde eu sei, só existem neste momento 4 desse tipo, são sempre fêmeas e elas são uma combinação entre o Pegasus e o unicórnio, são os alicórnios, ou, para simplificar, é um unicórnio com asinhas, né? São as criaturas mais mágicas de Equestria, têm uma habilidade mágica com certeza muito mais ampla do que um unicórnio normal e são muito fofas. Também. O Nerdmaster me lembrou de um 4º tipo, né, de pônei, digamos assim, normal, né, que não tem essas habilidades tão extraordinárias, que seriam os pôneis de cristal, que eles vivem num reino específico e eles têm, são pôneis terrestres com uma aparência cristalina, né, eles são meio translúcidos, parecem joias, são muito bonitos. Parecem literalmente pôneis de cristal. Pior que eu tô pensando neles como gelatina, isso é tão inapropriado. Então, caramba! Então com aqueles doces de fruta cristalizada. Ah tá, gelatina eu já levei pra outro lado completamente diferente. Não, eu tava pensando naquelas balinhas tipo jujuba. Ah, ou tipo aqueles gummy bears lá, as balinhas de urso. Só que elas não seriam gummy bears, elas seriam gummy pôneis. É que quando eles estão na forma full cristal brilhante e tal coisa, eles ficam até meio translúcidos, você meio que vê por trás deles, entendeu? Ed Wazar! Diga-me, senhor. O que diabos são Curie Marks ou Belas Marcas? Ah, isso daí é o poder de cada um. Cara, eu queria ter feito tantas piadas quando falou de Pegasus, unicórnio. Eu já vi toda Cavaleiro do Zodíaco inteiro aí. Eu já vi, nossa, tanta coisa. Já vi Changeman. Aí falou de unicórnio, nossa, já vai muito longe. Mas assim, Curie Marks, na verdade, são as marquinhas de cada uma, que representa a função delas. É tipo como se fosse o poder, não é bem o poder, mas é tipo é o que representa a característica de cada uma. Uma tem uma que tipo é o diamantezinho, ou seja, ela é a metida. Não é isso. Coitada da Harry!
Exatamente. Tá, essa parte corta. Tem a dos balõezinhos, que é festa e cada uma tem a sua. Você poderia me listar eles, por favor? Basicamente, as Cutie Marks são símbolos que ficam assim na anca Esqueci de falar isso. das pôneis. Pônei nasce sem a Cutie Mark. É chamada, inclusive, flanco em branco. Sim. Isso, inclusive, é uma... Tem um episódio disso, ó. espécie de... É uma... Vamos dizer, um bullying que se faz com as pôneis mais novas, chamar de flanco branco. É tipo chamar... Bad Blood. O nascido trouxa de Bad Blood. Bad Blood. No mundo de Harry Potter. Aí o que acontece? Quando o pônei ganha a sua Cutie Mark, a sua bela marca, é o que mostra a habilidade na qual ele se destaca em relação a outros pôneis. Aí pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, entendeu? Olha, eu sempre vi a Cutie Mark como uma vocação. Ela mostra bem aquilo com o que o pônei tem afinidade, no qual ele vai se dar bem. Uma ótima representação. Sim. Sim, porque tanto que nas poucas vezes que algum pônei tenta não seguir essa vocação, ele não fica bem. Exato. Sim. Ele vai acabar sofrendo as consequências disso, isso não é legal pra ele. Vamos falar, já que estamos falando das personagens principais, estamos falando das pôneis toda hora aqui, falamos de Cutie Mark, o Caramba 4, vamos falar delas propriamente ditas, protagonistas deste desenho. A primeira delas não poderia ser outra senão Madame Twilight Sparkle, futuramente Princesa Twilight Sparkle, a princesa da amizade, líder das 6 amigas. Ela começou a série como um unicórnio, com pelo roxo e crina em tons de roxo escuro e rosa, mas ela se tornou a Alicórnio, a princesa da amizade, no final da 3ª temporada. O seu elemento da harmonia é a magia e a sua bela marca é uma estrela de 6 pontas rosa com 5 outras estrelas brancas em volta. A principal característica da Twilight é ser a estudiosa. Ela é literalmente a nerd do grupo. Inclusive, a Rainbow Dash faz questão de deixar isso claro sempre que possível. E eu amo a Twilight Sparkle. Ela é a minha pônei favorita das 6, por ser a mais nerd, obviamente. Que gracinha. Bom, eu vou falar sobre a Harriet. Ela é um unicórnio e é com certeza a mais estilosa dentre todos os pôneis, não só entre as 6, mas entre todos os pôneis de Equestria. Tá? Ela é muito elegante, tem o pelo branco com a crina azul anil. Ela está sempre ocupada costurando, criando designs de roupas. Ela adora ter esse lance fashion e o elemento dela o elemento da harmonia é a generosidade. Eu admito que num primeiro momento eu não entendi bem o porquê da generosidade, mas isso que eu tinha lido a respeito dela antes de conhecê-la. Mas você percebe que por mais que a questão de aparência, de vida fashion pareça ser algo fútil, algo meio leviano, ela, na verdade, ela gosta de ver as pessoas bem, ela gosta de ver as pessoas felizes, e ela acredita, sinceramente, que a beleza tem algo a ver com isso. Então, uma roupa bonita, uma roupa confortável, um ambiente alegre, um ambiente bem organizado, bonito, charmoso, isso faz bem para a pessoa e ela gosta de compartilhar isso com todo mundo. Então ela é realmente generosa. A bela marca dela são 3 diamantes azuis em sua anca branquinha. Eu vou falar da pôneizinha que tem a voz mais potente da série inteira. Só que não. Só que não. Porque ela é uma Pégaso. Então se ela fosse atacar alguém, ela ia falar: "Dê sua força, Pégaso." Bem assim. Que é a Fluttershy. Ela é bem tímida, ela é bem introvertida, de todas elas ela é a mais. Só que quando ela se empolga, ela também se empolga muito. É só deixar um bichinho fofinho perto dela que ela se empolga. Exatamente, isso daí você vê isso aí logo no primeiro episódio, na primeira cena dela. Você mal consegue ouvir o que ela fala e em seguida você já ouve muito bem. O elemento da harmonia dela é a bondade, porque, né, bichinho tão fofinho assim tem que ser bondoso, né? E aí a marca dela são 3 borboletinhas rosas, que eu pensava antes, quando eu vi a primeira vez, que eram estrelas, mas tipo, porque eu não tava vendo em HD e a tela era pequena, então. Ela me cativou também porque, assim, antes de eu conhecer a série,
eu conheci aquele vídeo que é ela com a Rainbow Dash, que a minha esposa me mostrou isso, né? Quando a gente tava namorando, que ela me mostrando a diferença das duas. A Rainbow Dash, vai, você tem que gritar isso, mais forte, mais alto. Ela... É tão baixinho. Aí tem aquele vídeo disso em 12 línguas, com não sei quantas dublagens. É muito bom, porque você vê isso daí, tipo, é muito engraçado. É muito engraçado. Aí você fala, nossa. Uma curiosidade nesse vídeo é que no Brasil, a dubladora do Brasil não conseguiu fazer sussurrado. Ela teve que fazer um... Não. Yay! Ela não conseguiu fazer... Eu não consigo fazer sussurrado, falhado, soprado, entendeu? Provavelmente porque ela deve subir muito o tom da voz pra fazer a voz da Fluttershy, né? Mas mais agudinho, ou levar alguma coisa Provavelmente. Assim. E você tenta fazer um assim... Provavelmente. Sabe quem a Fluttershy me lembra muito? A Hooks, do Loucademia de Polícia. Exatamente. Nossa, igualzinho, cara, na voz, né? Não é a mesma agora coisa? falou tudo. O jeito de falar, coisa, o jeito de andar, cara, é igualzinho. Com certeza foi baseado nela. Mas quando pisa no calo também, meu filho. Exatamente. Parado aí! Agora, uma coisa importante, isso é muito importante. A Fluttershy é a única que consegue falar com animais. Ah, sim, lógico, porque nenhum deles ali são animais, né? Então eles não se comunicam entre eles mesmos. Animais fora os pôneis, né? Porque os pôneis sim, são... porque tem o Spike e ele não é um animal, né? Ai, cara. Pá! Eu adoro dar burtoada na cara, vai. Repete aí, fala, vai, manda mais. Vai. Te amo, viu? Mas Beijo. não mágicos. Ah. O que podemos dizer é que Equestria é habitada pelos pôneis, mas ela também tem a sua flora e fauna. Coelhinhos fofinhos. Passarinhos. Eu não chamaria o Angel de fofinho. Mas o Angel é uma exceção à regra, né? Tartaruguinhas. O Angel Temos... é um cretino. Filho de uma anca. Eu acho que ele, na verdade, é cria do Discordia, viu? Mas ótimo. Eu também acho. Só que eu gosto muito mais do Discordia do que do Angel. Próximo pônei, Applejack. A mais honesta e confiável das 6 amigas é uma pônei terrestre, de pelo laranja e crina amarela e sotaque caipira, uai. E seu elemento da harmonia é a honestidade e a sua bela marca são 3 maçãs vermelhas, porque ela vive numa fazenda de maçãs, a fazenda Doce Maçã. Coisa engraçada a respeito da Applejack, que eu fiz questão de assistir uma vez, tanto na dublagem em português, quanto na dublagem em inglês. Uhum. Cara, o sotaque da Applejack é aquele texano. Cara, eu ia falar, é muito texano, é muito engraçado. Eu tive um chefe que era assim. É igualzinho o sotaque. É estilo Donald Trump on drugs. Não ofende a coitada da Applejack. Não, eu tô falando do sotaque, eu não tô falando da personalidade, eu tô falando do sotaque. Não, que daqui a pouco vai lembrar que ela é laranja e vai pensar que ela tem um Trump topete na cabeça, né? Palmas pra dublagem nacional, que conseguiu puxar esse sotaque legal. Não ficou uma coisa forçada, porque o pessoal do interior de São Paulo fala assim, o pessoal ali interior indo pra sentido Minas e Norte. Cara, ela tá bem Barretos, não tá? Tá. Cara, Barretos não é tão assim, não é tão forçado. Eu acho que indo mais pra cima ainda força um pouco mais. Fica mais parecido com ela. E Applejack é a favorita da minha esposa, eu precisava falar isso, senão eu ia apanhar depois. Né? Não, temos que fazer as preferências conjugais, né? Tem que deixar em dia, agradar a esposa. E a primeira cena dela é muito legal porque ela já apresenta toda a família dela. Porra! E toda a comida que a família dela fez. Só que uma coisa que não ficou legal, depois a gente edita isso daí, só preciso falar pra eu não esquecer, que eu já esqueci 3 vezes disso. Ela é a mais honesta, só que eu sei que a gente não vai falar da Equestria Girls aqui, mas quando tem o filme, não acreditam quando ela fala uma coisa, o que é eu acho que é uma falha, porque se o pessoal já conhece ela e sabe que ela é honesta, e aí não acredita nela no filme, fica meio... Isso bate com a ideia original, por isso que eu não sei se, tipo... Bom, tudo bem, isso é uma coisa para outro podcast. Não é o caso. Não é o caso, porque na série mesmo tem um episódio bem mais pra frente que fala isso. Todo mundo acredita numa dupla de picaretas porque a Applejack aprovou o produto deles. Sim, eu lembro. Então a galera mesmo fala, porra, não, se a Applejack aprovou, eu compro agora mesmo. Sim, é.
Foi nesse Mas é bizarro isso daí, pensar. Mas pode ser que foi uma coisa que elas ainda não tinham sido descobertos, ou uma coisa específica do The Equestria Girls. Ana, brilha, Ana! Brilha! Brilha, Ana! Bom, agora eu vou falar da mais energética pônei de toda a Ponyville. A senhorita Pinkamena Diane Pai, também conhecida como Pink Pie, porque com esse nome grande tem que dar uma reduzidinha. Não, e ela só é chamada de Pinkamena quando o pai e a mãe dela estão dando bronca. Ah, mas isso é tradição. Que quando alguém vai me chamar pelo nome completo, minha mãe me chamando atenção, isso aí é básico, né? No resto do tempo é Ana. A Pink Pie, ela é simplesmente a rainha da festa. Você não consegue fazer uma festa que seja divertida sem ter a Pink Pie envolvida. E ela é envolvida em tudo. Nos bolos, nos doces, nos balões, nas piadas com o frango de borracha. Aliás, ela me fez passar a respeitar piadas envolvendo frango de borracha, tá? Não envolve uma longa história, mas... E não envolve só ela. Mas ela me deu um novo alento pra entender a química por trás daquele frango de borracha. Ah, cara, molenga, pô, por favor, não fale mal de molenga. Não, jamais faria isso. Como eu disse, eu tenho agora um novo respeito por essas criaturinhas emborrachadas e... esquisitas. Pink Pie, ela é festeira por natureza. Ela é tão energética que ela consegue quebrar a quarta parede de vez em quando. Ela olha na nossa direção com cara de: meu Deus, o que está acontecendo? Socorro! Não, peraí. De vez em quando é sacanagem tua, né? Ela é do tipo que carrega um copo d'água pra poder beber e cuspir fora e fazer cara de surpresa. Ela no meio da briga com o Discordia. Não, peraí, deixa eu só tomar mais um pouquinho de achocolatado dessa nuvem. Pronto, agora eu vou brincar. A Pink é sensacional. Mas como é que ela é fisicamente? Olha, ela é... Cheirada. Não, isso daí é o estado de espírito. Isso é psicologicamente. Eu tô querendo falar da aparência. Então, Ah, tá, porque eu achei que ela, né, respira esses tipos de poeira, né, que já que ela faz muita festa, tem muita poeira no local que ela limpa ali, né, tudo muito pó, Olha, grama, né. Entre nós, eu não vou descartar essa possibilidade. Bom, fisicamente, ela é um pônei terrestre, toda cor-de-rosa. A crina dela também é cor-de-rosa, mas apenas um tom um pouco mais escuro. A crina dela lembra algodão doce. A crina dela, aliás, tem vida própria. Tem vida própria aquela crina, tá? E a crina dela, inclusive, mostra o estado de espírito dela, dependendo do penteado que ela está. Quando ela morava na fazenda dos pais, o cabelo dela era lambido, um macarrão escorrido assim pros lados, triste, desanimado, caidinho mesmo, não tem outra expressão, o cabelinho dela era caidinho. Agora não, ela é toda cheia de vida, toda cheia de energia. A sua bela marca são 3 balões de festa coloridos, né, 2 azuis e um amarelo. E é óbvio que o elemento da harmonia não podia ser outro senão o bom humor, né? A alegria. Sim, claro. Não tem outra coisa pra Pink Pie que não seja isso. E quem seria a sexta e última pônei, Ed? É que é a parceira e financiadora dela no pó, que é a Rainbow Dash, porque também é outra que tá sempre ligadona, né? Só que, na verdade, eu acho que a Rainbow Dash, na verdade, não é mais pra pó, ela tá mais pra esteroides. Tipo, bombadona, malhadona, rápida. Não. Anfetamina. Não, acho que não, porque ela tá o monstro saindo da jaula, né? Ela tá ligada, você pode ver que a voz dela é a mais grossa das 6. Ela, na verdade, é o contrário da Fluttershy. Em defesa dela, eu acredito que ela é, na verdade, movida a cafeína. Nossa! Cafeína é a versão que vai pra TV pras crianças. E aí as Dorga é a versão adulto. Ela é toda atlética também, né? Ela compete nas Olimpíadas, então, né? Pois é, ela é a que mais vai aventureira. Quando tem qualquer coisa de esporte é ela, e ela faz, sei lá, com uma pata amarrada nas costas. Acho que tem até um episódio que ela fala disso. Na primeira apresentação dela também, ela faz tudo muito rápido, ela mostra. Tipo assim, o legal do primeiro episódio é que ele mostra muito bem quem são as 6 e definido bem a diferença. Elas são introduzidas de um modo que você fala assim, essa eu já sei que ela vai ser assim, ela vai ser assada. E a Rainbow Dash, ela é um Pegasus, que foi o que a gente falou já das raças que tem, né? Então ela cuida do céu ali da cidadezinha maravilhosa delas, que, tipo,
eu não sei a percepção de vocês, mas eu vejo que cada episódio aquela cidade tem um tamanho diferente. Não, cada episódio da cidade tem um tamanho diferente, com certeza. Ela começou como vila, daqui a pouco ela tá como megalópole. Mas uma coisa engraçada é, tipo que isso. A Rainbow Dash é literalmente a responsável pelo clima de Ponyville. Ela é literalmente a pessoa que limpa o céu ou traz a chuva ou qualquer outra coisa que seja pro céu de Ponyville. Exatamente. O elemento dela de harmonia é a lealdade. Ela é... Cara, ela é... Como eu falei, ela é que nem a dorga que ela usa. Que ela é um Pegasus, que eu falei. Ela é azul. E aí, por ela ser a Rainbow Dash, ela é um arco e... Coisa linda, né? Tipo, é azul com o negócio todo arco-íris. Ela é tipo uma banda punk dos anos 80. Deixa eu pensar. Mas a crina dela é meio punk mesmo. A crina é punk! Meio espetadinha, assim, é meio punk. Exatamente. Por ela ter o nome de Rainbow Dash, Rainbow, né? O arco-íris, o que precisa do arco-íris precisa de um céu. Então ela tem um arco-íris, a bela marca dela, né? Ela é um arco-íris que vai de uma nuvem branca com um raiozinho. Que é dash, que é rápida, e aí ela é o arco-íris e esse é o símbolozinho dela. Cara, mas se você parar pra pensar, todos os nomes delas são, obviamente, trocadalhos do carilho pro próprio estado de espírito de cada uma, né? A Rarity é raridade, snob. A Pink Pie é uma torta rosa, torta de festa. A Fluttershy é uma... coisa fofinha. Não, o Shy uma coisa fofinha. O Shy é tímido. E tímida. tímida. É uma tímida flutuante. Uma tímida fugaz. É uma coisa fugaz. Applejack, que é um tipo de maçã. Aliás, todo mundo da família Apple são tipos de maçã. Aliás, eu amo o irmão dela, o Macintosh. Big Macintosh. Big Macintosh é uma coisa, né? Yep. Big Macintosh. Yep. Nope. A Rainbow Dash, que é a rápida do arco-íris, e a Twilight Sparkle é a faísca do crepúsculo. Uma coisa engraçada, na década de 80, no desenho da década de 80, se eu não estou muito errado, e provavelmente eu estou, eles traduziam os nomes. Graças a insira sua deidade favorita aqui, que aqui nessa versão eles não traduziram os nomes, porque ia ser muito ridículo a mulher chegar, oi, eu sou o brilho do crepúsculo. Centelha do crepúsculo. Centelha, eu sou centelha do crepúsculo. Corrida do arco-íris. Jack Maçã. Zé Maçã. Zé Maçã. Oi, eu sou a Zé Maçã. Zé Maçã. Zeca. Não, isso é Zefa, né? Josefa Maçã. É Zefa. Zefa Maçã cabe melhor. Você sabe que quando eu ouvi a Rainbow Dash pela primeira vez, eu achei que era um menino. E aí eu tenho que admitir que é aquela coisa de estereótipos, nós somos criados com ele. Então você vê uma criatura que se chama Rainbow Dash. Sim. Em português e em inglês ele parece neutro, né? Não te diz nada em particular. E que é uma tremenda tomboy, que é assim que ela seria descrita. Ela é uma tomboy. Ela é atlética, ela é competitiva, ela adora desafios, não gosta de perder. Quer dizer, tem várias atitudes que são vistas geralmente como atitudes masculinas, né? E a voz dela, menos na dublagem, é uma voz também um pouco neutra. Você não diria de cara que é uma voz feminina. Não, das femininas é a mais grave mesmo. Aí aos poucos, na medida que você vai ouvindo as outras personagens, interagindo com ela, e você fala, Rainbow Dash, eu falei, ela é menina? Nossa, eu preciso rever os meus conceitos. A Rainbow Dash, com certeza, é a mais tomboy das 6, mas a Applejack é quase tão tomboy quanto a Rainbow Dash. É um pouquinho menos. Isso também é representado como características de pessoas lá dos Estados Unidos mesmo. Se for pensar ela, a Rainbow Dash é como a mina que joga, sei lá, a mina que faz atletismo na escola. Isso, a Rainbow Dash, desculpa, a Applejack, ela é já como se fosse a pessoa que cresceu na fazenda, então que mata bicho pra comer. A caipira. A Fluttershy é a menina timidazinha, que ela sofre bullying. A Pink Pie é a mina da festa. Com certeza ela deve... Cara, quem tinha que ter dublado a Pink Pie era pra ser... A dubladora da Mabel tinha que ter dublado a Pink Pie. Olha só, porque elas são muito parecidas. Certeza que a Pink Pie usaria um suéter que liga na tomada. E acende luzinhas. Ou um cupcake de luzinhas, né?
Certeza, cara. Agora, a gente não pode falar de Twilight Sparkle sem falar do seu principal e primeiro assistente de todos os tempos, que é Spike, o dragão. O bebê dragão. O bebê dragão, que já fala mais do que muita gente velha que eu conheço. Fala muito mais bem articulado do que muito adulto que eu conheço. Como todo bebê, né, ele tá em fase, digamos assim, fase de crescimento, ele come. Só que ele come pedras preciosas. Essa é uma coisa engraçada, que a própria criadora da série atual disse que botou isso no Spy como uma espécie de homenagem ao Smaug do Hobbit, que é um dragão que de tanto viver em cima do ouro, a barriga dele era toda dourada de tanto esfregar a barriga no ouro. Aí pensou, bom, o dragão realmente, eles adoram riqueza, são seres gananciosos, o caramba 4, isso aparece na série. O Spike não é assim porque ele é um bebê e desde o nascimento dele ele foi criado junto com os pôneis, então ele tem um comportamento mais pônei do que dragão. Tanto que quando ele depois é confrontado com outros dragões, os caras até tiram sarro do Spike por causa disso. Mas quando tem o instinto dele dragonesco ativado, cara, sai de baixo. Ele é tão ganancioso como qualquer outro dragão. E essa brincadeira deles comerem pedras preciosas é justamente pra... Por que dragão acumularia pedra preciosa? Dragão vai comprar coisa? Ninguém comprou porra nenhuma nessa série, pelo menos não no caso dos dragões. Então por que eles estão acumulando riqueza? Porque eles comem a porra das riquezas, é por isso. Justo, muito justo. Muito justo. Não é? E olha que você me apontou uma coisa interessante. Apesar de todo mundo em Ponyville ter trabalhos, ter tarefas, né? Você tem pôneis que gerenciam a loja de bolos, você tem a própria Harriet, né? Costura roupas maravilhosas para os seus clientes. A Applejack é fazendeira. É fazendeira, só que você não vê as formas de pagamento, se eles trocam, olha, o meu trabalho por isso, eu te dou X em troca. São moedinhas douradas que de tempos em tempos um pônei bota uma moedinha pra comprar o negócio. Você não lembra um episódio que a Applejack tava fazendo cidra na fazenda dela? E os pôneis vinham, os pôneis botavam 2 moedinhas e pegavam a caneca de cidra pra tomar. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro. É verdade. Mas não é uma coisa que é mostrada com tanta frequência, né? Não é mostrada com tanta frequência porque não é a ideia da série, né? Mas você tem, por exemplo, aqueles personagens como o Filthy Rich, que é o pônei... O pai da Diamond Tiara, que é o pônei mais rico de Ponyville. A Filthy Martin dele é um saco de dinheiro, saco mesmo, aquela sacolona de dinheiro. Tá na... Com um cifrãozinho desenhado no saco, é isso mesmo. Eles têm dinheiro. Mas eu estou vendo a série. Eu sou uma pessoa muito burra porque eu não consegui identificar o Spike. Como é o Spike, senhor Nero The Master? O Spike é um dragão pequenininho, gordinho, estilo bebê mesmo, cabeça grande, corpo pequeno. O corpo dele é roxo e a barriga e a crista são num tom de verde limão. Mais um punk. Não, ele é New Wave. Ele é New Wave. Não é punk. Aquilo é uma crista, porra. Não é um mohawk. Não é um moicano, porra. Aquilo é uma crista. Saco. Aquilo nem cabelo ele é coberto de escama. Então podemos dizer que My Little Pony são... cada personagem é um estilo musical? A Applejack é country. Pink Pie é rave. Já é suave. A Pink Pie é rave. A Rainbow Dash é rock punk. E a Harriet seria clássico, né? Seria Mozart, Chopin. E a Twilight não ouve música, ela só fica na biblioteca. Ela ouve bossa nova. Mas pode ser também. Vamos passar para os personagens secundários. Alguns nem são tão secundários assim, mas é que a gente tá considerando todos os outros, menos as 6 pôneis, como sendo personagens secundários. Sim. As principais, na minha opinião, são as 3 princesas que antecederam a Twilight Sparkle nessa história de ser princesa. A primeira delas, e a mais importante de todas em todo o reino de Equestria, com certeza, é a princesa Celestia. Regente do reino de Equestria, junto com a irmã dela, Luna. Ela é uma alicórnio adulta, de pelos brancos e crina longa, nas cores azul, claro e rosa. Sua bela marca é um sol e ela é responsável por levantar o sol todas as manhãs. Falando agora da Celeste, eu quero chamar a atenção de uma coisa engraçada, uma coisa curiosa do My Little Pony, que é o seguinte: existem pôneis de tamanhos diferentes de acordo com a idade. Sim. 99,9%
99,9% dos pôneis são os chamados jovens adultos. Aí entra a Twilight, a Prefeita. A Prefeita, apesar de ser muito mais velha, ainda é um jovem adulto. Os únicos pôneis adultos mesmo, seriam já o Shiny Armor, o irmão da Twilight, a Princesa Celeste, que é aquela Galalau de 2 metros de altura em comparação às outras, a outra bate no joelho da Celeste, e eu acho que 2 ou 3 outros pôneis, assim como aquele que eu falei, aquele palhaço de circo que as 3 meninas ajudam mais pra frente. Tem muito poucos pôneis tamanho adulto no desenho. A maioria é o pônei médio, as pôneizinhas pequenininhas quando estão na idade infantil, né? E a Luna, a Luna e a Candace, que seriam meio termo, seriam uma adolescente um pouco mais velha. Dá pra dizer que a Twilight tá na faixa dos 13 para 15 anos, enquanto que a Luna 18 para 20, mais ou menos, enquanto que a Celestia já tá pros 30 e poucos. Eu acho que não dá pra comparar assim, né? Eu iria jogar mais ou menos a Celestia como uns 40, porque ela tem um pouco mais de maturidade, mas ela ainda é jovem o bastante pra ter uma energia. Como é que eu vou dizer? Ela olha pros outros pôneis de um jeito muito maternal, né? Por isso que eu vejo ela um pouco mais nessa faixa etária. A Luna, que é a irmã dela, e também a Candace, elas já seriam mais novas, mas você percebe que elas também têm responsabilidades, elas têm um visual, um ar, não digo maternal, mas é já um ar mais responsável. Acho que é o próprio título. Irmã mais velha. A Candace, pelo menos em relação a Twilight, é bem estilão irmã mais velha. Sim. Ou, no caso, cunhada, porque ela virou a cunhada da Twilight. A Candace foi babá da Twilight quando ela era bebê, né? Ou seja, ela foi adolescente na época que a Twilight era bebezinha. Por isso que eu mentalmente eu vejo ela como uns quase 15 ou 20 anos mais velha que a Twilight. Mas é de que a gente tá conjecturando muito, porque na verdade a Celeste tem pra mais de 20 mil anos de idade. Porque a porra da Celeste tá viva desde o começo da era da criação dos pôneis. A vovó Smith era neném quando a porra da Celeste já era princesa. O que pode ser tudo em 10 anos nossos. A gente não sabe quanto tempo que passa o tempo lá, então ela pode ter 10 anos só. 10 anos humanos. Não sabemos a velocidade do tempo lá, então, né? Mas falando da Celeste, Ana, falemos de Luna. Quem é Luna? Bom, Luna é... É minha gata. Também, mas... Ah, parabéns pra você. Mas é dentro de My Little Pony, Princesa Luna é princesa regente junto com sua irmã Celestia, reparte igualmente o poder, comando com a irmã, e ela tem responsabilidade sobre a noite. Ou seja, a irmã ergue o sol, ela ergue a lua. Como regente da noite, ela também tem a habilidade de enviar sonhos, compartilhar sonhos, afastar pesadelos, enviar pesadelos. Tudo que tem a ver com o sonhar tem a ver com a Luna. A Luna lembra muito o Morfeu, cara, do Sandman, cara. Eu olho pra Luna, eu vejo o Morpheus, cara. Mas Morfeu, você quer dizer até o Morfeu da... O Morfeu ou Morfeu? Eu esqueci o nome. O Morfeu do Sandman. Sim, não tô falando do Sandman, eu tô falando da mitologia. O Morfeu Deus dos da sonhos mitologia, também. sim. Sim, Deus dos sonhos, sim. Porque eu acho que esse é o básico dela. Agora me fala uma coisa. Se a gente descobre no primeiro episódio que ela ficou 1000 anos aprisionada porque ela foi pro lado negro da força, nesses 1000 anos, então, a gente ficou sem sonhos. Como é que vinha a noite? A Celeste ficou tomando conta de tudo e foda-se ela. A Celeste ficou sobrecarregada, a responsabilidade da lua e do sol ficou com ela. Quanto aos sonhos, eu acho que ela também estava nessa responsabilidade, mas talvez não de maneira tão eficiente quanto a irmã. Eficiente não, mas ela tinha também a habilidade de entrar nos sonhos, tanto que ela ajudava a Twilight vira e mexe no mundo dos sonhos. Ela aparecia pra Twilight pra dar conselhos pra Twilight. A Celeste e a Luna têm esse mesmo nível de poder. A Princesa Luna é um unicórnio de pelos roxos escuros. Uma piscadela de olho, você até pensa que ela é negra, porque o tom é bem escuro mesmo. A crina dela é longa e esvoaçante em tons de azul claro e escuro. Ela também tem uma bela marca, uma lua branca, num fundo preto, em sua linda anquinha. E aí é preto mesmo, pra tu ver que ela não é negra, porque o fundo da bela marca dela é negro noite mesmo, né? Aquele pretão zero tom no Pantone. Meia-noite. Eu tenho a impressão que na versão das trevas dela, né, a versão que foi passear com o Darth Vader, que é a Nightmare Moon, ela fica mais escura. Não, aí ela fica preta mesmo.
Na versão Nightmare Moon, o tom do pelo dela é totalmente preto mesmo. E a Bela Marca some, fica só a lua. Não fica a marca em volta, porque a marca literalmente some. Outra princesa, a terceira, e vou se dizer a terceira também na hierarquia, né? Porque a Luna e a Celestia são as regentes da Equestria toda. Sim. Mas a Miyamori Cadenza, ou também conhecida como Princesa Candace, ela é a regente do Reino de Cristal, junto com o marido dela, Shiny Armor, que por acaso é o irmão mais velho da Twilight. A Candace é um unicórnio, como a gente falou, jovem adulto, né, na faixa do que seria por 20 e poucos anos, medição de idade humana, com pelos rosa e crina longa nas cores roxo, rosa escuro e amarelo. A sua bela marca é um coração de cristal com 2 adornos dourados nas laterais. Ui, coisa mais fofa. E aí ela ganhou mais importância depois da segunda temporada, foi indo mais pra frente, Sim, certo? Exato. Quando ela, justamente depois do casamento dela com Shiny Armor, ela virou a regente do Reino de Cristal e passou a ter mais importância nesse sentido. Mas ela sempre teve importância, pelo menos pra Twilight, por ser a pônei que foi a babá dela e pessoa que ela adora muito, cunhada. Aliás, é um dos poucos casos que eu já vi de pessoa que gosta da cunhada e vice-versa, né? Mas isso não é o caso. Falando no Shiny Armor, dona Ana, como é que é o Shiny Armor? O Shiny Armor é o irmão mais velho da Twilight Sparkle. É um unicórnio de pelos brancos. Se eu não me engano, a cute mark dele é um escudo. É um escudo. Como o Nerdmaster falou, ele tem uma aparência um pouco mais adulta. Ele é o que a gente poderia chamar de o cavaleiro em brilhante armadura, que é o nome dele, né? Shiny Armor. É Shiny Armor, né? Uma armadura brilhante, porra. É gentil, cavalheiresco, um irmão protetor. Ele não aparece tanto quanto a esposa dele, mas é aquela coisa, né? Se ela é a princesa regente, ele é o quê? Príncipe consorte? Faz um príncipe consorte. Não, ambos são regentes. Eles são ambos regentes. Ele não é príncipe consorte, não. Ela é rainha do Reino de Cristal e ele é o rei do Reino de Cristal. Ou seja, não faz nada, né? Não tem essa de príncipe. Não! Aqui tá! Não. Pode... Tudo bem que vamos dizer que o status quo sociopolítico-econômico de Equestria é uma sociedade matriarcal, então as mulheres é que mandam. Mas no caso do Reino de Cristal, o Shiny Armor é tão real quanto a Princesa Candace. Ele não é desmerecedor só porque ele é o príncipe consorte. Cara, agora, um trio de coadjuvantes que literalmente roubou a cena depois que apareceu na série são as Cutie Mark Crusaders, ou, em português, e segura, ouvinte, que é essa quantidade de nomes que elas já tiveram. As Cruzadas da Bela Marca, as Postulantes da Bela Marca, esse é o meu nome favorito, cara, eu adorava. Postulante. Postulantes. Cara, eu nunca mais esqueci quando elas chamaram Postulantes da Bela Marca. Candidatas da Bela Marca ou pretendentes da Bela Marca. Cada temporada eles se chamavam do jeito. Postulantes deve ter ficado o nome lá em Portugal, né? Que ou em Portugal eles mantiveram Cutie Mark Crusaders, ou eles viraram postulantes, porque é um nome que, tipo, cara, é um nome que se não usa. Talvez por isso que eles tiraram, né? Cara, não se usa, mas eu adorei, eu ri muito da primeira vez que eles falaram: nós somos as postulantes da Bela Marca. Mas convenhamos, né? É bem a cara delas usar uns nomes assim, pomposos, exagerados. Sim. Cruzadas também já é um nome, pô. Se for pensar peso, uma coisa né? bem de criança, né? Tipo, criança de 7, 8 anos, querendo dar um pouco mais de importância a mais. 8, 9, por aí. Você sabe o que elas me lembravam? Sabe o Calvin e o Haroldo? De vez em quando o Calvin vinha com o papo de que eu sou o garoto do destino. Né? Acho que tinha um pouco disso. Mas quem são as postulantes da Bela Marca? Isso foi aquela jogada da Hasbro pra vender mais bonecas, porque, né, já vendeu bastante, etc. E quando introduziram elas, eles colocaram algum link importante com as principais, pra poder
vender e querer que tenha mais, sei lá, aumente a venda. Então tem a Apple Bloom, que é a irmã da Applejack, Sweet Belle, eu gosto de falar Sweet Belle, a irmã mais nova da Harriet. E, gente, eu nunca, eu juro que eu estou lendo o nome dela aqui. Eu juro que eu imaginava que escrevia de outro jeito. Eu também. Quando eu fui fazer essa pauta, eu não sabia que a Scutalu era Scutalu. Nossa, cara. Eu lia de tudo quando é Scudalu, Scutilu. Quase Scooby-Loo, né? De qualquer jeito, menos Scutalu. Não, sinceramente, ela é tão chata quanto o Scooby-Doo. Exatamente, por isso mesmo. Eu falava, nossa, você imaginava que era isso aí. Aí, veja as minhas... Tá vendo minha mãozinha aqui levantada? Seu ouvinte vê minha mãozinha levantada e coloca umas aspas, que é a irmãzinha da Rainbow Dash. E aí, o que elas querem? Elas querem conseguir as cute marks delas. E aí, mano, elas vão levar 5 temporadas pra fazer isso. Mas quando conseguem, o episódio em que elas conseguem a marca, puta, sinceramente, eu vou ser alvo de chacota daqui pra frente, mas foda-se, eu tô fazendo um episódio de My Little Pony, onde é que eu não vou ser alvo de chacota? Eu chorei no episódio que elas conseguiram. Nossa, não, tchau, aí não. Eu chorei, foda-se, me zoa. Mais? Desvá mais? Eu vou entrar nessa história também pra dizer que eu também fiquei emocionada, viu? Ficar emocionada é legal, mas você chorou? Eu não cheguei a chorar, mas veio uma lagrimazinha no canto do olho, viu? Veio sim. Não, é muito... porque é um episódio merecido, né? Eu acho que eu fiquei mais emocionada e não me veio tanto, assim, a sensação de choro, mas eu fiquei com um calorzinho gostoso dentro do peito, porque eu tô procurando assistir episódios sem caçar muita coisa pela internet. Então, pra mim, quando chega no final do episódio e elas ganham as cute marks, foi completamente surpresa. Eu não tava esperando, então foi... Também. É uma coisa recompensadora. E, cara, Ana, você teve aquela sensação do yes! Finalmente! Sabe, e elas assim conversando entre elas, falando assim, não, parece que a nossa missão é ajudar os outros, né, a descobrir as próprias missões. Aí lá no fundinho do cérebro veio, talvez uma delas possa ganhar uma cute mark, porque ela chegou a essa conclusão, né. Aí quando começa a cena e as 3 ganham as cute marks ao mesmo tempo, nossa, eu dei um pulo na cadeira, fiquei com o coraçãozinho aquecido, sorrisinha no canto da boca e aquela lágrima querendo escorrer, que, olha, foi muito bonitinho mesmo. Com certeza. Bom, já que estamos falando de familiares, né, porque afinal de contas as Crusaders são, entre aspas, familiares das principais, vamos falar das famílias que aparecem nesse seriado, como por exemplo a família Apple, os donos da fazenda Doce Maçã e principais fornecedores de maçãs e produtos relacionados à maçã. Tudo que você queira de maçã, meu querido, vai na fazenda Doce Maçã que você consegue. Mercadão, né? A Twilight no primeiro episódio da série, da série, né? Que ela caiu teve uma sorte, uma coincidência de ser o dia da reunião da família Apple na fazenda Doce Maçã. E ela teve caramelo de maçã, torta de maçã, folhado de maçã, maçã caramelada, maçã assada, cidra de maçã, suco de maçã, compota de maçã, diabo 4 de maçã. Que massa! Cheesecake de maçã, cupcake de maçã, brownie de maçã, se for o caso, salada de maçã. Eu não sei como é que o povo da família Apple ainda curte maçã, cara. Eu já tava enjoado de só de Mas ver. ela não ganhou nenhuma maçã, só maçã. Você percebeu isso? Sim. Sim. Na fazenda, junto com a Applejack e a Apple Bloom, que a gente falou agora há pouco, ainda tem outros 2 personagens, cara, que são sensacionais de tão carismáticos. O irmão mais velho, Bicky McIntosh, que é com certeza o pônei mais falante do seriado, né? Ou então, como diria o Big McIntosh, yep. Que 90% do tempo, ou ele fala yep, ou ele fala nope. E no sotaque, cara, no original, é aquele caipira arraigado de Yep. É o cara, é aquele texano enraigado na porra do sotaque que não dá pra não dizer que não veio de lá, cara. Mas quando ele desanda andar também, desce o couro também, né? Na hora de dar bronca, então, na Applejack,
Nossa senhora. O homem não cala a boca um minuto. Pois é, eu tenho agora um momento especial com o Big Macintosh, que ele tenta substituir a Applejack numa feira da família. É a tia Ele se veste lá de uma prima e começa a falar com a voz mais afinada, como se fosse uma dama do sul. Gente, assim, ele parecia a Scarlett do Juventude. Exato, uma dama sulista da época da Guerra da Secessão. Era exatamente isso. E falando de um jeito super empolado. Ele consegue falar, né? E é? Cara, e tão sensacional quanto o Big Macintosh é a vovó Smith, né? A matriarca da família, que é o estilo pônei velho, que não é só ela de pônei velho, mas quase todo pônei velho tem a mesma. Cara, uma coisa incrível, pônei velho macho e pônei velha fêmea. Todo mundo tem a cara da vovó Smith. É pra facilitar a produção, né, gente? Só muda a cor. Se a gente parar pra pensar que todas as pôneis são basicamente a mesma cara, só que muda o penteado e o tom da cor, não pode falar Sabe nada. como eu aprendi a diferenciar os pôneis machos das fêmeas, né? Por causa do formato dos olhos. As fêmeas têm os olhos arredondados e os machos têm a parte de cima do olho, ele faz uma quebradinha lá, um ângulozinho, né? Como se ele estivesse com os olhos semicerrados. E os pôneis machos têm um pescoço um pouquinho mais longo também. Dá pra ter um porte um pouquinho diferente do pônei macho para pônei fêmea. Me parece que a crina deles também tem um pouquinho de diferença, mas o único pônei macho que eu prestei muita atenção, vocês sabem qual é, né? E ele tem a crina que é muito específica. Daqui a pouco. Tá guardado pra você ali embaixo. Calma. É pra você ele. Eu não vou deixar ninguém mais falar dele a não ser você. Calma. Posso? Calma. Dele, não passa dele. Posso falar da família da Pinkie Pie? Por favor. Pois é, o contraste maior, provavelmente, toda a Ponyville, que quando você conhece a Applejack e a família dela, todos eles têm uma vida que tá relacionada às macieiras, a plantação das maçãs, colheita. Não só os nomes estão relacionados, mas as cute marks de todos eles têm alguma coisa a ver com maçã. Quando você vê a Pinkie Pie com aqueles balãozinhos, você pensa que a família toda dela deve ser igualmente festeira, né? Cheirada. Cheirada! Então, aí você descobre que ela é a ovelha negra da família porque ela cheira. Eu vou falar algo agora que vai você repensar isso. Quem é que é chegado em pedras? É a família da Pinkie Pie. Viu? Pedras, entendeu? Pedras. Agora sim explode cabeças. Elas fazem sopa de pedra, meu Deus do céu. Eles devem ter alguma coisa de errado. Bom, vamos voltar. Vamos ao que interessa. Cara, o pai e a mãe da Pai é um casal de quackers. É um casal daqueles... Cara, eu nem sei o nome que se dá. Pioneiros americano, da roceiro. Não, são os mesmo, quackers mesmo. É os quackers, cara. É a velha da farinha. Sim, é a velha da farinha. É a velha da farinha quacker. A Pinkie Pie veio de uma família que não tem nada a ver com festivo. É uma família séria, sisuda, fechada, chata de doer. Não tem outro nome pra dar pra isso. Mas também o que você pode esperar de uma família cuja atividade principal é manter uma fazenda de pedras? Eles fazem sopa de pedra. Gente, tudo o que tem a ver com eles é relativo a pedras. A gente primeiro é apresentada pela visitante em Ponyville, que é a irmã mais velha, a Moldy Pie, e ela é... Sabe aquela coisa assim dos anos 50, 60, aquela imagem do Beatnik, aquele cantor que pega um tamborzinho e faz um poeminha e diz yeah. Pois é, ela é isso, mas sem a poesia e sem o tamborzinho. Isso. Só o visual dela que é beatnik. Ela é emo. Ela é hipster. Não. Ela não é emo. Ela é hipster. Emo é a outra. Emo é a Mabel. Mabel Pie é emo. Eventualmente a gente conhece, né, os demais familiares. O Igneous Rock Pie, papaizinho de Pink. A mãe Cloud Quartz, né? Como já disse, tem a Moldy e tem outras duas irmãs, que é a Marble Pie e a Limestone Pie. Cara, a Marble Pie é aquela que tem o cabelo cobrindo a cara, é toda emo, toda quietinha, tanto que ela combinou legal com o Big Macintosh, tão falante quanto. Enquanto que a Limestone Pie, ela é a irmã do meio que quer ser a dona da porra toda. Ela
ela diz que é ela que administra a porra da fazenda, sendo que não é. Ela diz pra todo mundo tomar cuidado com as pedras, sendo que ela mesmo não toma. É a que quer mandar, não mandando merda nenhuma, entendeu? Mas é claro que o destaque da família Pai é com certeza absoluta a Madame Dona Mold Pai e sua excelente mascote, o Boulder. Aliás, um nome muito simpático, Boulder, a pedra. Porque é de pedra, né? Ele tem uma pedra de estimação. Depois eu só fico preocupada se ela não vai fazer sopa com ele. Não, nunca. Não, é bicho de estimação, não é comida. Peixes são amigos, não comida. Agora, vamos falar sobre uma das minhas coadjuvantes favoritas, porque vamos entrar numa seara. São os chamados pôneis de fundo. São os pôneis que sempre aparecem no fundo da cena, ou tem um destaquezinho numa cena, numa outra. Eles são literalmente os coadjuvantes. A minha favorita, sem sombra de dúvida, é a DJ Pony, ou Vinyl Scratch, a DJ oficial de Ponyville. Ela é um unicórnio de pelo branco e crina curta do tons azul e azul escuro, e ela tá sempre de fone de ouvido e óculos escuro. Inclusive, isso é muito zoado nela, que quando todo mundo, por exemplo, tá sendo vítima de um feitiço musical, ela não pega porque ela tá sempre de fone de ouvido. A Pink Pie tenta conversar com ela e você vê pelos olhos da DJ Pony que ela não tá ouvindo porra nenhuma do que a Pink Pie tá falando, porque o som tá alto pra caralho. De ouvido dela, cara, é sensacional. A bela marca dela é uma nota musical. Agora, uma Pony que ganhou um pouco de destaque depois da terceira temporada por ser justamente amiga da DJ Pony foi a Octavia Melody. Tu conhecia ela por esse nome, Ana? Octavia Melody? Não, eu cheguei a vê-la e eu acho que eu cheguei a ouvir alguém chamar ela de Octavia, mas não lembro de ter ouvido o nome completo. Porque assim, personagens menores a gente nem decora muito os nomes, né? Tipo, é aquela lá, aquela que toca violino, e acabou. Isso, mas uma coisa engraçada é que, por exemplo, no caso da Octavia Melody, o nome dela foi criado com a boneca. Ela não tinha nome até criarem a boneca. Foi quando criaram a boneca que a Hasbro precisa dar nome pros bonecos pra vender. Não pode botar a Pony do violoncelo. Ela não pode botar isso na caixa. Na verdade pode, mas não vai vender tanto. Exato, então elas deram o nome de Octavia Melody. A Octavia tem a ver com a clave de sol, que é a bela marca dela, e Melody de melodia. A melhor cena da Octavia com a DJ Pony, e a Dona Ana tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, é no episódio Slice of Life, que só aparecem os pôneis coadjuvantes, né, Bruno? Isso. Nossa, eu não vi esse, eu preciso ver. De qual temporada que é? Tá bem... Acho que é na quarta ou na quinta temporada. É bem longe mesmo, é bem lá pra frente. A Twilight já é princesa e o Caramba 4 já. Eu acredito que é o 100º episódio, né? Se eu não me engano. Por aí, exato. É o episódio 100. É o episódio 100 porque eles quiseram fazer uma homenagem aos pôneis de fundo, aos pôneis coadjuvantes. Secundários, terciários, né? Não é nem secundários isso daí. Cara, mas a cena da DJ Pony e da Octavia tendo como se fosse um duelo musical, ela no violoncelo e a Pony no prato lá, picape. Na picape, cara, é de chorar de tanto rir, é muito bom, cara, é muito bom. Aliás, se uma picape está mobilizada, ela é uma picape mesmo ou ela se tornou um carro que pode ser uma picape? Ed, bora lá. Fale-nos sobre Photo Finish. Vamos lá. A Photo Finish, ela é a fotógrafa de Equestria. Ela é mais famosa de todas. Uau. Tem outra? Não, né? Mas ela é considerada mais famosa. Tem, mas não famosa. Essa é a celebridade. Então, tanto mas... que no primeiro episódio que ela apareceu, ela era tão egocêntrica, mas tão egocêntrica que falava nela na terceira pessoa. Sim, mas eu digo porque, tipo assim, eles consideram, ela é a mais famosa, mas você não vê outras. É que, tipo, queria... Bom, bem que tem outros personagens estilo a Rainbow Dash, mas é, tipo, a mais famosa dali. Bom,
Ela é a mais famosa, ela é um pônei terrestre, ou seja, ela não voa, não tem poderes, etc. Ela tem pelinho azul clarinho, a crina dela é toda branca, ela tá sempre com óculos escuros, vestindo preta porque ela é, tipo, sou superior a todos vocês. A bela marca dela é uma câmera, contando pra estrela de 6 pontas, parecido com a do Twilight. Porque ela é muito especial, eles estão sempre tirando fotos de crepúsculos. Cara, no primeiro episódio dela, Photo Finish chegou! Photo Finish está aqui para descobrir o talento de Ponyville. Photo Finish isso, Photo Finish aquilo. Ela era muito esquerda. Depois desse episódio, com o passar do tempo, ela virou a fotógrafa mesmo. Sempre que alguém vai tirar foto, tá lá a Photo Finish. Ela parou de falar e só apareceu como uma pônei que tira foto. Tanto é assim que, falando da abertura um pouco, com o passar do tempo, a abertura foi crescendo o número de pessoas e chegou uma determinada hora que quem tirava a foto pra mandar pra Princesa Celeste era justamente a Photo Finish. Muito bom. Agora, Ana, você pode chutar o balde. Fala logo dos 2 pôneis favoritos que você tem de pônei de fundo. Fala da Derpy primeiro, depois emenda no Doc. Bom, Derpy Hoofs é uma pônei que até bem pouco tempo não tinha fala nenhuma. Ela basicamente era um pônei de fundo mesmo. E ela começou a chamar a atenção do pessoal por causa dos olhinhos vesgos dela. Aparentemente isso foi um erro de produção, mas o pessoal falou que... Foi erro. Na primeira vez que a Derpy apareceu, ela apareceu vesga sem querer por um erro de animação e acabou virando. Acabou ficando, mas eu tenho uma pônei vesga, olha lá que inclusão. Legal. A Derpy. Sim. Inclusão. Eu até tenho algumas dúvidas se o nome Derpy é oficial. Porque é um termo um pouco pejorativo, né? O pessoal tava meio na dúvida. É pejorativo. Não, é pejorativo, mas é oficial. Tá na caixa da personagem, Derpy Hoofs. Como um pônei de fundo, ela não tem grandes ações, além do fato de aparecer com aquele jeitinho dela meio atrapalhado. Muitas vezes ela tá derrubando alguma coisa, criando uma pequena confusãozinha no fundo e chamando a atenção por causa dos olhinhos vesgos, né? Que não tem nenhum outro pônei vesguinho em Ponyville além dela. Ela é cinza azulado, o corpinho dela, com a crina amarelo claro. E ela tem a bela marca dela, são 7 bolhas de sabão de tamanhos diferentes. Agora, o Alexandre Nerdmaster me pediu pra falar dela porque ela tem relação com o meu pônei de fundo predileto. E eu cheguei nesse desenho por causa desse pônei de fundo. Eu também. Aquelas coisas do mundo que dá virava. Estou eu lá assistindo Doctor Who. Alguém me mostrou em algum lugar alguma fanart, né, de Doctor Who. E eu dali fui pesquisar outras imagens de fanart na internet. E de repente eu vejo um pônei assim, transformando David Tennant num pônei de My Little Pony. Eu falei, não, peraí. A cor do corpo é marrom, como sobretudo. O cabelo é espetadinho, é o corte de cabelo do David Tennant. Só a cor dos olhos que tá errada, que o pônei tem olhos azuis, o Tennant não. Mas tudo bem, ele já usou lente de contato pra fazer o Peter O'Toole jovem no Casanova, então eu tava lendo. Gente, mas eu vi a versão, inclusive, dele com gravatinha, com Sonic Screwdriver e tudo. Gravatinha borboleta. Tem. Mas aí ele tá com o Fez e ele é o outro Doctor. E tem também o cachecol. O cachecol. Inclusive no Slice of Life ele usa um cachecol. Agora me fala qual que é a cute mark dele. Aí que é o que mata, né? Porque a cute mark dele é uma ampulheta, assim, né, gente? Isso tem tudo a ver com o tempo. Sim. O Time Lord virou um pônei pela minha pesquisa. Na hora de fazer os pôneis de fundo, os desenhistas têm uma certa liberdade de fazer qualquer coisa. E alguém combinou as cores de tal maneira que tá lembrando mesmo o David Tennant. Mas é um pônei de fundo, isso é só uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que começou a chamar atenção. Tanto que os fãs de My Little Pony, que também são fãs de Doctor Who, começaram a chamar ele de Doctor. No caso, Dr. Hooves, que é cascos. Mas soa em inglês, né? Dr. Hooves. Tá bom. A coisa chegou num ponto que o nome foi oficializado como Dr. Hooves. E o primeiro Funko que eu comprei é do Dr. Hooves, bonitinho lá. Tem? Gravatinha verde. Jura? Tem. Eu não tô surpreso. Eu não sabia nem que tinha. Gente, tem. A gravatinha verde. Tem.
Então, esse personagem, ele faz parte dessa série maravilhosa, né? Que Doctor Who é tão bom, que deveria se chamar How I Met Your Mother. Ah, tá. Tá bom, gente. Essa foi a participação do Ed Alvazar. Tchau, Ed. Não, peraí, mas... Tchau, caiu. Tchau, Ed! Ouvintes, aprenda isso. Não fale mal de Doctor Who dentro do Paraná. Especialmente quando tem 2 Ruvians no pedaço. Exatamente. O Doctor Who, já que estávamos falando de um assunto pertinente aqui agora, né, dona Ana? Sim, sim. Uma coisa que partiu da internet, mas que depois até apareceu na série, é meio que um romance entre o Dr. Whovis e a Derp. Será que é pelo fato de que ela é loura e lembra a Rose? Olha, eu acho que a história, na verdade, é um pouco diferente, porque tem um episódio onde o Whovis está fazendo uma caminhada de leve na floresta, acompanhado da Rosie Luke, que é uma pônei branca, de crina rosa, de 2 tons de rosa. A cute mark dela é uma rosa cor-de-rosa. Ela é uma das floristas da cidade. Eventualmente ela tá melhor situada. Não, mas ela... Não. Mas ela aí não é a Rose, não. Ela aí é a Amy Pond, que ela é ruiva, cara. Ela é ruiva. Mas o nome dela é Rose. Aqui, os dois caminhando na floresta é uma referência, assim, óbvia, né? De sacanagem com relação ao Doctor Who. Eles podiam estar correndo, né? Se tivessem correndo ia ficar perfeito, mas ele tava só trotando. A questão é que tem uma animação na internet chamada Doctor Who and the Assistant, que é uma animação feita com a ideia de que o Doctor Who, esse Doctor que a gente conhece mesmo da série da BBC, foi transportado com tardes e tudo pra dentro de Ponyville e magicamente transformado num pônei. E a pessoa que vai apresentar ele ao mundo de Ponyville é justamente a Derp. Nossa, ela tem que ensinar pra ele, inclusive, como é que ele faz pra segurar a Sonic Screwdriver. Ele fala assim, mas eu não tenho mãos, como é que eu vou fazer pra segurar isso? Aí ela pega com o casco, levanta. Ele, pega com o casco, levanta. Ele, pega com o casco, levanta. Ele, até que é fácil. É no melhor estilo meninas super poderosas. Eu acho que tem uns 4, 5 episódios. Tem um episódio, inclusive, que eles não conseguiram finalizar a animação. E tem só a dublagem dos atores. E é a Derp apresentando o Ponyville pro Doctor, que tá curioso. Nenhuma ameaça alienígena em frente, mas um mundo de pôneis com o Doctor no meio. Então imagina. Quer dizer, depois dessa animação, parece que o pessoal começou a parear o Doctor e a Derp de uma maneira que ela se tornou companion dele. Tem muitas histórias na internet onde ela passou a ser a companion oficial do Doctor. E justamente no 100º episódio de My Little Pony, o par principal da história, quem faz a história de certa forma circular é a Derp, com o jeitão confuso dela, e com o apoio do Dr. Whovis, que é um time tuner, você sabe? Ele tem essa função. Sim. Ele é o responsável por manter os relógios de Ponyville em ordem. Sim. Se tem um casal que o fandom do My Little Pony shippa muito, é o Dr. Whovis com a Derp, cara. O que eu já li, coisas que eu gostaria de desler, mas não consegui mais desler na minha vida. Ai. Agora uma ressalva aqui pros ouvintes. Gente, o Ed saiu da chamada porque ele teve que cuidar da vida dele. Eu não expulsei ele, foi só uma piada, tá? Por favor, não vão achar que eu tô de sacanagem comigo. Outro pônei de fundo, cara, muito, mas muito usado, que ele é uma piada só de olhar pra cara dele, é o Bulk Biceps. Como é que é o Bulk Biceps, dona? Pegasus de pelos brancos e crina curta amarela. Eu diria que ele lembra um pouco um militar, um corte de cabelo militar, sabe? Bela marca dele é um par de halteres e ele é o pônei maromba de Ponyville. Todo musculoso. É isso, exageradamente musculoso. E o mais engraçado, com asinhas minúsculas, que quase não fazem ele voar direito. Pois é, por isso que eu acho que ele é marombado. Vocês estavam falando da Rainbow Dash, dizendo que ela usava esteroides e não sei o que das quantas. Não. Ela é limpa. Quem deve usar alguma coisa é o Bulk Biceps. Aquelas asinhas pequenininhas. Você sabe o que o pessoal fala sobre os caras que usam muito maromba, né? Fica pequeno. Então, as asas dele ficaram pequenas. Eu gosto mais do Bulk Biceps, é o bordão dele, né? Como se fosse tá saindo da jaula,
Ele é muito sem noção, né? A existência dele é só os músculos. Minha cena favorita com o Bucky Bissett seria o Spike tá tentando enrolar a Twilight no spa de Ponyville porque as meninas estão fazendo uma remodelagem no castelo dela que ela ganhou mais pra frente na série, depois que ela virou princesa, né? Aí o Spike levou a Twilight no spa. Vamos fazer massagem, tal coisa. Eu quero fazer essa massagem aqui. Massagem extra forte com pedras quentes, super especial. Aí, beleza, chama o massagista, que é o massagista Bucky Bissett, que entra parede adentro. Quem é que vai fazer massagem comigo? Vem cá, dragãozinho. Ele pega o Spike no peitoral e leva o Spike segurando pelo peitoral. Vamos lá! Vamos fazer a massagem agora! Ai, cacete. É muito bom essa cena, cara. É de chorar de rir, cara. Né? E também faz a gente repensar, né? Quer dizer, pro Pônei Maromba também ser um massagista, ele deve ter alguma sensibilidade, né? Ou não? Aí não sei. Não, o Spike sai de lá todo moído depois dessa sessão de massagem. Ele não tem sensibilidade nenhuma. Agora, uma pônei que eu tive que pesquisar pra saber o nome é a prefeita de Ponyville, que se chama prefeita Mare, Crina, Mare em inglês, que é uma pônei terrestre de pelos beges e cinza grisalha, mas que de verdade ela pinta o cabelo. Notícia bombástica! Ela pinta o cabelo dela é rosa, só que ela pinta de grisalho, sabe-se Deus por que caralhos. Mas ela pinta de cabelo grisalho. Ela tá sempre de óculos de leitura e uma gola com um frufru, um babado lá que parece uma encharpe. A sua bela marca é um pergaminho enrolado envolto numa fita azul. E sempre que precisam falar da prefeitura, ou cartório, ou qualquer coisa, aí aparece a prefeita. Na hora de fazer discurso, a prefeita tá lá. Ela só aparece nesses momentos, cara. É uma pônei muito, vou dizer, burocrática. Ela não aparece pra fazer graça, só pra representar o status quo político da cidade de Ponyville. A próxima pônei, que também me chamou muita atenção, na verdade não é uma pônei propriamente dita, né? Ela chegou na cidade misteriosa, as pessoas tinham medo dela, porque da fala diferente, pelo fato dela morar no meio da floresta. Vamos falar a verdade, o pessoal tava vendo ela como uma macumbeira das trevas. Mas ela é! Não, ela não é? Veja. Das trevas não, uma macumbeira ela é uma curandeira. Ela entende das ervas, ela entende das plantas, ela entende de todos esses paranauês. Ela é uma xamã voodoo. Não usou. Ela é uma xamã voodoo. Bom, a criaturinha em questão é a Zecora e, como eu falei, apesar dela parecer um pônei, fisicamente a estrutura dela é de um cavalinho, ela na verdade é uma zebra. Então ela tem o corpo todo listradinho, ela usa uns colares de ouro no pescoço, como algumas tribos têm na África. Então ela tem muitas referências étnicas à África, até porque zebras são de lá, né? Tanto que a bela marca dela é aquele sol estilo Rei Leão, aquele sol estilizado, né? Africano. Então ela entende de magias, mas magias diferentes daquelas usualmente presentes em Equestria. Ela tem mais uma magia da antiguidade, da sabedoria, daquilo que é repassado de gerações em gerações através de tradição oral. Não, ela é menos pergaminho e mais conhecimento. E ela fala rimando, que também é muito simpático. Ela fala rimando, mas infelizmente na dublagem brasileira isso só foi inserido mesmo na personagem lá pela 4ª temporada. Todas as aparições dela até a 3ª temporada ela não falava rimando. Cara, se falava rimando era uma rima em 30 frases, cara. Eu achava isso uma falta de cuidado da dublagem nas primeiras temporadas. Porque, cara, desde o primeiro momento que ela fala cadenciado pra você ver que ela tá rimando. Então, porra, eu achei... sinceramente, eu achei um deslize da galera da dublagem não ter se esforçado um pouquinho mais pra dar uma fala rimada na Zecora. Ela não aparece tanto quanto eu gostaria, mas normalmente quando aparece é pra acrescentar alguma coisa interessante.
Já que estamos falando de magia, vamos falar então sobre uma outra pônei que eu meio que queria ter deixado como vilã antagonista, mas ela acabou não sendo lá grande coisa, que é a grande poderosa Trixie. Conta pra gente quem é a grande poderosa Trixie, Ana. Trixie surge como uma maga super, ultra, mega poderosa, capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, só que não. Ela é, na verdade, uma unicórnio. Muito boa, os unicórnios, ela deve ter alguma acessibilidade à magia, mas a verdade é que ela se dá bem com truques de cartas, espelhos, fumaças, ilusões, e com isso ela cria uma imagem muito mais grandiosa dela do que a verdade. Não dá pra chegar a ser vilã, não. Ela pode até ter tentado chamar um pouquinho a atenção, mas não chega tanto, não. O Alakazam dela não rende tudo isso. Ela tem pelo turquesa, crina azul claro. A bela marca dela é uma varinha de condão e, como a gente acabou de falar, ela é uma charlatã de marca maior. Tão charlatã e tão vilã nível B que ela não podia ter escolhido melhores capangas do que os Snips e os Snails, né? Que, pra quem não sabe, os Snip e os Snails são dois unicórnios infantis, estão na turma lá da galera das Crusaders, e eles só estão metidos em confusão. Eles são os típicos adolescentes burros que são capangas do vilão, né? Como é que é a sua aparência dos Snips e dos Snails, Ana? Eles dois são unicórnios também. O Snips tem o pelo azul, clarinho, e a crina laranja. Tem a bela marca, que é uma tesoura semi-aberta, e já o Snails é laranja com crina verde, realmente uma combinação de cor pouco chamativo, Nem né? um pouco. E a bela marca dele é um caracol, né? Da onde ele tá relacionado ao nome de lesminha. Né? Snails e os Snips, né, gente? De corte da tesoura. Eles só servem pra isso, só servem pra ser os bocós que aparecem na cena pra fazer besteira. Mas também convenhamos, a Trixie, com toda a capacidade dela, não ia conseguir arrumar uns Minions de melhor qualidade, né? Fazer o quê? Bom, tratando dos secundários de lado, vamos agora falar a respeito dos personagens que fazem a trama girar. Os personagens que, inclusive, são os meus favoritos de qualquer história, são os vilões, inimigos, antagonistas. A primeira delas, a gente já chegou até a comentar, que é a Nightmare Moon, o lado maligno da Princesa Luna, que ela ficou com esse lado maligno porque ela teve ciúmes, porque os pôneis gostavam mais dos dias que a Celeste trazia do que das noites que eram comandadas por ela. Mas, minha filha, venhamos e convenhamos, de noite a gente quer dormir, mulher, não quer ficar farreando. Isso não é a Ponyville Rave, é uma cidadezinha do interior. Então a galera dorme cedo, pô. Até concordo que o ciúme dela é meio descabido. Mas, pô, convenhamos. Você tá lá, o teu reino é à noite. Tu quer gente pra brincar, porque ela é mais jovem do que a Celestia. Ela tá nesse ritmo de Corona, Rhythm of the Night. Ela quer dançar, ela quer brincar, ela quer se... E não tem ninguém pra conversar. Fica lá, sozinha, só na deprê, só na tristeza. À toa que esse lado negro acabou se manifestando, tomando posse e ficando tão perigoso e poderoso que a Celestia se viu na situação de trancafiar a irmã na Lua. Durante aí 1 milênio, pelo menos, né, que a Nightmare Moon ficou presa. E nesse período a Celestia teve que cuidar do dia e da noite no lugar da irmã. Sim, ela acabou virando a chamada égua na Lua, que é uma referência à brincadeira do Homem da Lua, que a gente vê figuras na Lua, que a gente parece que tem um homem na Lua, tal coisa, então pegaram essa brincadeira. Agora, vamos falar do vilão favorito de Dona Ana. Dona Ana, brilha! Fala da criatura que tu ama de paixão no lore de vilões de Equestria. Bom, o meu vilão predileto com certeza chama-se Discórdia. Ele é o caos em forma de criatura viva. E é caos inclusive na aparência física, né? Ele é formado por diversas partes de animais diferentes que não combinam entre si, né? Vamos deixar bem claro. Tem pata de leão, uma é de leão, outra de águia. As pernas, uma é de lagarto e outra de bode. A cauda é de dragão, tem asas diferentes uma da outra, os chifres também são diferentes, um mais comprido que o outro. Ele é todo desconjuntado. Só que
Se você acha que esse desconjunto todo é sinal de que ele é engraçadinho, pode esquecer. Ele é o caos, ele é a bagunça, ele é a baderna, ele é a zoeira, ele é a Pinkie Pie cheirada. Não é a Pinkie Pie cheirada, não. Ele é o caos, só que ele mesmo tem medo da Pinkie Pie. A gente já discutiu sobre isso e eu cheguei à conclusão que realmente ele deve ter medo, porque ela é um caos festivo, e ele é o caos do vai chover marmelada, daqui a pouquinho vai chover canivetes, talvez cães e gatos, literalmente, direto ao chão. Não é uma coisa divertida de se ver, não. Mas ele acha divertido, né? Esse que é o lance dele. Uma coisa que é preciso salientar, a magia do Discord é a chamada magia do caos. Sim, magia do caos, gente. Estilo Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate, estilo Mr. Mixer-Picklick do Super-Homem, ou então tipo Kill de Jornada nas Estrelas. E por que é tão importante falarmos de Kill de Jornada nas Estrelas quando falamos de Discórdia, dona Ana? Porque a mesma pessoa que dá vida ao Kill dá a voz ao Discórdia, o incrível, maravilhoso, eu diria até cute John DeLancey. Eu tenho um crush por ele, eu admito. Agora, uma coisa curiosa sobre o John DeLancey fazer a voz do Discórdia. Quando o pessoal da produção do desenho... vamos fazer o Discórdia. É o personificação da maldade, o espírito do caos, a personificação da desarmonia, tal e coisa. Mas então a gente tem que fazer um cara bem caótico mesmo, tipo Kill do Jornada nas Estrelas. Ai, caraca, o Kill no Jornada nas Estrelas. O cara tá vivo ainda? A pergunta deles, eles fizeram essa pergunta. O cara tá vivo ainda? Tá vivo, legal. Então liga pra ele, pergunta se ele quer fazer o Discord. Aí eles explicaram o Discord pra ele e falou: agora, já tô aí. E o personagem ficou tão sensacional, a galera se amarrou tanto no Discord, que inicialmente o Discord era pra ser só o vilão da segunda temporada, acabou, pronto, tchau. Não precisa mais aparecer na vida. Mas a galera gostou tanto que tiveram que trazer o bichão de volta, fazer a Fluttershy dominar ele com a bondade dela, e agora ele é amiguinho das pôneis, apesar de já ter traído elas pelo menos umas 2 vezes nesse meio caminho. Mas ainda é o Discórdia, né? Fazer o quê? É um Discórdia bonzinho, mas ainda é o caos. O caos, ele não é nem bom, nem mal. Ele é desconfortável, porque ele faz você perder as certezas, né? Você tem certeza que chove a água do céu pra terra, de repente começa tudo ao contrário, a chuva começa a vir do solo pro céu, você perde noção do que tá acontecendo. Então, nesse aspecto, o caos nos faz sentir mal, mas não é necessariamente algo maligno. Tanto que eu acho que, no final das contas, essa amizade dele com a Fluttershy acaba funcionando, porque, no fim das contas, ele é um monte de bichinhos colados um no outro, né? E nada melhor do que a Fluttershy pra lidar com bichinhos, fofos ou não. E aí, pra tu ver, só pra corroborar com a história de que ele tem medo da Pinkie Pie, cara, a Pinkie Pie é tão caótica, mas tão caótica também, que quando começou a chover achocolatado, ela falou: gente, mas tá chovendo achocolatado! O caos é chuva de achocolatado! Por que a gente tem que parar com isso? Ela entra na vibe da loucura, né? Ela se diverte com a loucura. Né? Tanto que na hora que elas vão deter o Discórdia com o raio final de magia da amizade e tal coisa, a Pinkie: pera aí! Ela tá lá de boca aberta numa nuvem tomando a chocolatada. Ai, opa, pronto, agora vamos. Satisfeita. Agora bora. Bora. Próximo vilão da nossa lista, temos a Rainha Chrysales, Rainha dos Mutantes, Changelings. São uma raça de seres metamórficos que consomem sentimentos, especialmente o amor. A aparência dela é de um unicórnio negro com chifre torcido, asas de inseto corroídas e buracos nas patas. É uma princesa celeste from hell, né? Porque
era inclusive do mesmo tamanho, na mesma altura da Celeste, né? Eu tô tentando lembrar alguma coisa sobre a origem dela, mas acho que não chegou a se ter uma história específica da origem, né? Não, origem não. Ela simplesmente apareceu, ela e os mutantes dela no casamento da Candace, ela se fazendo passar pela Candace. Foi quando a personagem Candace foi introduzida na história do My Little Pony, também o Shiny Armor, que era o casamento, né, do Shiny Armor com a Candace. Só que na verdade a Candace que estava casando com o Shiny Armor era a Rainha Crisales, porque ela queria derrotar todo mundo e consumir o amor das pessoas que viviam em Canterlot. Aquela coisinha, né? Uma criaturinha que não tem amor próprio, que consumiu o amor dos outros. É uma tristeza. O engraçado é que bem mais pra frente, lá pela 6ª temporada, ela volta com um plano de novo de dominar tudo, tal e coisa, e dessa vez ela deteve as pôneis principais. Aí coube uma equipe de Missão Impossível composta por Spike, Discordia, Starlight Glimmer, Trixie e Thorax, um mutante bonzinho, pra poder deter a Crisales e os mutantes malvados. Cara, foi muito estranho esse time. Não, só de pensar no grupo, quem será o líder? O Spike? Ai, meu Deus. Não, o Spike era o líder, e o Spike tava lá, não. O Spike liderou bem, cara, liderou bem. Acabou no final das contas sendo tudo em cima da Starlight Glimmer, né? Porque ela precisava aprender mais uma lição de amizade. Mas já que estamos falando da Starlight Glimmer, vamos adiantar o lado dela, que ela ia ser depois, mas quem é Starlight Glimmer, Madame Donana? Starlight Glimmer, unicórnio. Ela estava dominando uma aldeia pela ideia de que as cute marks são coisas que trazem diferenças entre as pessoas, que diferenças são ruins. Então ela convencia as pessoas de que, eliminando as diferenças, você faria todos serem iguais e, portanto, todos serem felizes. Então, através de uma magia que ela tinha conseguido, ela conseguia remover as belas marcas dos habitantes, substituindo ela por uma marca genérica, e ficavam todos pôneis genéricos sem talentos especiais. Sabe que eu acho que, se a gente pensar no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, esse tipo de conceito é algo assim para você se debruçar e ficar pensando horas e mais horas, né? Cara, quando eu vi esse episódio da Starlight Glimmer, eu não consegui pensar em outra coisa senão aquelas seitas que de vez em quando surgem por aí, que as pessoas fazem lavagem cerebral nas outras pra, sei lá, fim do mundo. Mas tu sabe do que eu tô falando, né? Sim, não só essa questão das seitas, mas até o que a gente vive hoje. A gente vê muito na internet aquelas bolhas, né? A bolha dos brancos supremacistas, a bolha dos negros, a bolha dos hispânicos, as bolhas dos gays, e parece que nenhuma delas quer ter contato. Tudo bem, você tem algo que é seu, a sua herança genética que fez você nascer negro, ou branco, ou latino, ou indígena, você tem a sua herança cultural, aquilo que você foi aprendendo ao longo de toda a sua vida, mas todos nós compartilhamos no fundo uma coisa só, somos seres humanos. O sangue é tudo vermelho. Se cortar, todos nós sangramos. Nós temos muito mais base de proximidade do que de afastamento, mas as pessoas parecem pensar o contrário. Falam, não, eu vou ficar na minha bolha, eu vou tentar ficar sendo uma parte desta bolha, e quanto mais eu tiver inserido dentro dela, mais feliz eu vou ser. E parece que ela estava tentando fazer isso, criar aquela bolha dela, a bolha onde tudo que é diferente tem que ser esquecido, tem que ser apagado, porque é assim que se vai garantir a felicidade. E ela tinha muito carisma, porque ela conseguia convencer os pôneis, porque eu fiquei com a impressão de que a magia dela não funcionaria se a pessoa também não tivesse com uma certa disposição de aceitar as ideias dela. Mas mesmo assim, ela tinha o carisma, ela convencia as pessoas, tirava as cute marks dela para fazer esse mundo em tese igualitário. Todo mundo igual, tudo bem, ela conseguia isso, mas ninguém conseguia ser feliz, porque ninguém conseguia exercitar aquelas coisinhas especiais que fazem a gente ter orgulho de si próprio. Sim, com certeza. Passando pro próximo cidadão, temos o Rei Sombra, o antigo regente tirano do Reino de Cristal. Durante a história do Império do Cristal, quando a Candace e o Shiny Armor foram cuidar, porque o Império voltou, apareceu depois de 5.000 anos de desaparecimento, tal e coisa, e o tal do Reino de Cristal era o local da onde surgia o amor, de onde
surgir a felicidade pra toda a Equestria. Ele brotava de lá e ia pro resto de Equestria todo. O tal do Rei Sombra é um unicórnio de pelo cinza escuro e crina preta, chifre curvo e pontudo. Seu maior poder é se transformar em uma fumaça negra e absorver o medo dos pôneis de cristal, criando assim estruturas negras. Foi derrotado, acredite se quiser, pelo Spike. Tanto que depois que ele foi derrotado, destruído e o reino voltou ao normal, o Spike virou no reino de cristal o Spike, o todo-poderoso, bambambam, onipresente, onisciente. É o herói do Império de Cristal, cara. A história que o Spike aparece depois lá e a galera trata ele como se fosse um VIP, cara, é muito engraçado isso depois. Não, ele não fica nada convencido com isso, né? Nada. Nem um nada, pouco. nada. Nem um pouquinho. Não, um pouco. E da série de vilões inéditos, né? Porque não foi o último vilão, mas é um dos últimos que apareceram na série até o momento. Temos o Lord Tyrek. Como é Tyrek, Madame Donana? É um centauro, ladrão de magia. Qual é a ideia do Tyrek? Ele era um vilão das antigas, que tinha sido enfrentado inclusive lá atrás pela Celeste e pela Luna também. Na verdade não, ele até antes disso, que ele foi derrotado por Starswill, o Barbudo, o famoso mago barbado unicórnio, que é o herói da infância da Twilight e tal coisa. Ah, beleza. A ideia é que esse cara consegue extrair dos pôneis a magia. E aí que é o mais engraçado. Você vai pensar, a magia dos unicórnios? Não! Todos os pôneis têm magia, até mesmo os terrestres. A força extra que os terrestres têm é uma forma de magia e ele era sugado por esse Tyrek. Aí, papo vai, papo vem, eles acabam sendo derrotados pela Twilight Companhia Limitada. Por um tempo, o Discordia, como é o Discordia, né? Como é o caos, ele ajudou o Tyrek durante um tempo, porque o Tyrek enganou ele dizendo que o Discordia era um ser poderoso demais para ser amigo das pôneis, mas ele acabou mostrando que ele era um filho da mãe e que o Discordia tinha que voltar a ser amigo das pôneis mesmo. Aliás, eu não consigo falar discórdia sem querer falar no feminino, porque não é a discórdia, é o discórdia, mas no primeira vez que o Discordia aparece, eles chamavam ele de a discórdia, tá? Da dublagem eles fizeram essa cagada de chamar Discordia de a discórdia. Porque no final das contas, o Discordia até que não tem problema, é caótico, né? Quer dizer, basicamente o Lord Tyrek chegou pro Discord e disse: fica aqui, senta, tem bolo. Tem bolo? Mas ele não sabia que o bolo era uma mentira? E não sabia que quem faz cupcake, bolinha de qualidade é o pessoal de Ponyville. Principalmente Pink Pie. Mas vamos lá, dona Ana, pra terminar esta conversa, que está deliciosa, mas infelizmente tem que acabar, vamos falar sobre uma parte meio mamilos da história de My Little Pony, que são os Bronies e as Pegasisters. Como é que é isso? Pois é, logo que eu comecei a acompanhar My Little Pony, você começa também a procurar coisas na internet que falam, Wikipedia e não sei o que lá, e eventualmente você tropeça nesses termos e começa a tentar descobrir o que é isso. Bom, o Brony seria os irmãos de pôneis, em inglês, né, Brothers of Ponies. E as Pegasisters seriam as irmãs de Pegasus, né, um nome bonitinho para designar os adultos que gostam de My Little Pony, homens e mulheres. Só que o que é realmente estranho é que, colocando da seguinte forma, todo fandom tem o seu grupo de pessoas que gosta, mas que gosta demais daquilo. Pô, eu gosto de Guerra nas Estrelas, eu não decoro o meu quarto como se fosse Tatooine. Eu gosto de Jornada nas Estrelas, eu não vou trabalhar com o uniforme do Capitão Kirk. Eu gosto de Doctor Who, mas eu não vou pra rua usando a roupa de nenhum dos Doctors. Se bem que até que dava pra usar a roupa do Tennant. Bom, deixa pra lá. Peraí, que a senhora já foi vestida de tardes, tá? Não vem, em não. Evento, eu não fui trabalhar com aquele vestido. Eu acho que existe o local certo pra gente usar certas coisas, tá? Eu não me incomodo que uma pessoa ame demais alguma coisa. Começa a ficar complicado quando a pessoa coloca esse amor acima de tudo. Aí você tem um problema. Mas existe um intermediário. Sim, eu gosto de My Little Pony. Eu eventualmente vou falar de My Little
Little Pony com alguém se o assunto surgir. O problema é quando a pessoa me olha, esta pessoa é um adulto que gosta de My Little Pony, então ela tem um problema. Bom, então eu tenho um problema porque eu gosto de My Little Pony, eu tenho um problema porque eu gosto de Doctor Who, eu tenho um problema porque eu gosto de Star Trek, mas a pessoa não tem um problema porque gosta de futebol, porque gosta do Corinthians e porque chora toda vez que o time perde, ou porque torce pro Flamengo e o Flamengo perdeu, então você vai lá e vai trucidar alguém que tá usando a camiseta do Fluminense só pra descontar a raiva. Pera lá, amar uma coisa, ou gostar de falar sobre essa coisa não é problema. O problema é quando você torna isso motivo de ataque àquilo que não concorda com você. E algumas pessoas parecem achar que os brownies são problemáticos, em primeiro lugar, porque são adultos e porque gostam de uma coisa infantil. E em segundo lugar, associam esse comportamento como se tivesse algo de, sei lá, de pedófilo. Eu vi textos até nesse sentido, de apontar que não, é óbvio que esse adulto aqui, este homem de 25 anos que gosta de My Little Pony tá tentando chegar nas menininhas pra pegar elas e fazer alguma coisa de errado. Eu falei, gente, de onde vem tanta maldade assim no coração? Tá, tudo bem, eu acho que se eu tivesse uma filha pequena e qualquer adulto quisesse se aproximar dela, eu ia ficar com os cascos de pé. Por favor, quem é o senhor? De onde o senhor vem? Eu nunca ia deixar uma filha minha na mão de uma pessoa estranha ou tendo contato com a pessoa estranha sem me intrometer, independente dele gostar de My Little Pony ou não. E eu acho que é aí que a gente tem que ter um pouco de atenção, um pouco de cuidado. Sim, existem pessoas que podem usar coisas que são atrativas para crianças como uma isca. Isso não quer dizer que todo mundo que gosta de algo visto como infantil é automaticamente uma pessoa doente, uma pessoa com problemas. Concordo 100% com isso, Ana. Eu mesmo me considero um brony. Faça-se essa ideia do jeito que você quiser. Bom, deixa pra lá. Como tudo que tem nessa vida, o que mata a cultura pop são os fandoms, né? Eu cheguei a apontar pra você, né, um documentário. Ele antes estava disponível na Netflix, mas no momento não tá mais. Ele chama-se Brownies, The Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony. E desculpa que eu devo ter assassinado o inglês agora, tá? Eu sei que minha pronúncia é meio caótica. Eu cheguei a encontrar esse documentário na íntegra no YouTube. Vou deixar o link pro YouTube aqui no post desse episódio, mas sabe como é que é YouTube, né? Daqui a pouco essa porra some. Então, se você quiser ver esse documentário dos Brownies, corre no post. Aproveita, deixa um comentário, um joinha, tal e coisa. Sabe como é que é, né? Não custa nada. E tenta assistir o documentário. Eu já vi e, cara, ele só mostra a galera gostando de My Little Pony. Não tem nada de especial. Não tem nada de, meu Deus, que desgraça pra sociedade moderna. É o caos, é o fim do mundo. Pelo contrário, tem um caso específico de um rapaz que tem problemas de relacionamento. Eu creio que ele é autista. E qualquer pessoa que tenha tido contato com uma pessoa autista sabe como eles são extremamente fechados. Fazer qualquer atividade que envolva contato com outras pessoas chega a ser doloroso pra eles. E ele encontrou no carinho com esses personagens uma chave pra se conectar com outras pessoas. Como é que você pode dizer que uma coisa que tem esse potencial pode ser ruim? E olha, isso vale pra tudo. Um jogo de futebol, uma partida de futebol pode ter esse mesmo encanto pra uma pessoa e de repente abrir aquela portinha, aquela janela que vai fazer ela se conectar com outra pessoa. Perfeito, maravilha. Madame Dona Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Paranerd. Eu estou, inclusive, neste exato momento, oficializando sua entrada na equipe do Paranerd. Você está convocada para outras coisas e não necessariamente que tenha a ver com Doctor Who ou My Little Pony, apesar de que a gente já tem marcado pelo menos mais 3 gravações sobre esses temas. Bom, eu fico agradecida por ser considerado oficialmente membro do Paranerd, né? Isso faz meu coraçãozinho ficar aquecido. Nossa, eu tô quase aqui evoluindo para uma pôney. Mas ainda não ganhei a minha cute mark. Você já tem a sua cute mark no meu coração. Que coisa fofa. E é nesse clima de viadagem que ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera.
was. You got a nerd mail. I know you're a special one. Something crazy where I see love. You fall so low, but so high. Então vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 121 do quarta temporada de Doctor Who. O e-mail que eu recebi foi de Elias, que é de Maceió, Alagoas. Ele disse o seguinte: Oi Nerdmaster, eu escutei o episódio de Doctor Who, gostei bastante, mas não posso falar sobre o seriado já que nunca assisti. E mais uma coisa, eu escutei o episódio 24 do HunterCast e acho que foi o Koalace que falou que não gosta de Chaves. Sim, ele falou que não gosta de Chaves. Sim, ele não tem vergonha na porra da cara dele. Bem, ele deve ser muito depressivo, não teve infância. Eu rezarei pela salvação de Salva. Reza não tem mais salvação. Essa criatura não se salva mais. Olha, Nerdmaster, eu tenho 33 anos e me divirto horrores com as aventuras desse garoto do 8. Somos dois e eu tenho 45 anos e eu também gosto de Chaves. Quem não gosta? Só o Wallace. Continue com o ótimo trabalho e Deus te abençoe. Muito obrigado, Elias. Fica aqui o meu agradecimento a você. Espero que você esteja gostando do que eu faço aqui no Paranerd. Já na parte de comentários do episódio 121, eu tive um comentário do meu querido Rafael Dourado, do Sapo Brothers, que diz: Eita! Que eu havia prometido fazer a arte de capa desse episódio e esqueci. Dá tempo de me redimir para a parte 2? Olha, não dá mais, não vai ter a parte 2, mas eu vou usar a tua arte nos episódios do Nerd Maratonista de Doctor Who. Serve? Então tá bom. Se não serve, desculpa, mas é o que a vida aconteceu. Não dá para fazer de outro jeito. Outro cidadão que nos fez o comentário foi o Jorge Augusto. Ele nos disse o seguinte: Nerdmaster, episódio muito bom sobre Doctor Who, hein? Nunca assisti, mas achei interessante. Quem sabe eu vejo na biblioteca do Paulo Coelho. Cara, não precisa ser na biblioteca do Paulo Coelho não, maluco. Faz uma conta no Netflix. Ah, não tem mais Doctor Who no Netflix. Você tem razão. Então vai na biblioteca do Paulo Coelho, Jorge. Não tem outro jeito. Grande abraço e até o próximo comentário. Muito obrigado, Jorge. E ficamos por aqui, queridos ouvintes. Eu prometo que a partir de agora a gente vai ter mais episódios do Paranerdia com frequência maior, sem tantos hiatos, que eu tô ajustando meus horários. Agora eu já tô com um horário mais arrumadinho para as minhas coisas. Então, até a próxima e vida longa e próspera.